Vamos hoje ver um problema que é considerado um clássico em termos académicos e que nos permite exercitar a determinação da resistência equivalente e, ao mesmo tempo, determinar as potências em jogo e o rendimento de uma fonte de tensão real. Neste problema, dizem-nos que o valor de todas as resistências que constituem este esquema, que tem o aspecto de uma cadeira, são todas iguais e que a resistência equivalente, vista entre os pontos A e B, é de 7 ohms. Pedem, numa linha A, para ele saber qual é o valor de cada uma das resistências. Numa linha B, pedem para eu ligar uma fonte de tensão real entre os terminais AB, com as características de força eletromotriz de 16 volts e resistência interna de 1 ohm, e pedem para determinar as potências em jogo e o respectivo rendimento da fonte. Vamos começar por determinar a linha A, dando um aspecto mais perceptível a esta cadeira e espalmando-a no desenho. Então vejamos. Eu tenho esta cadeira elétrica e ela é exatamente equivalente a... Reparem no aspecto da minha cadeira, agora de uma forma um bocadinho mais perceptível, mas que se repararmos bem, se eu considerar aqui o ponto X, este ponto de ligação, estamos a falar deste ponto X aqui em cima, estes 3 pontos que eu tenho aqui são exatamente o mesmo, portanto eu vou-lhe chamar ponto Y. Este ponto, que também é exatamente o mesmo, eu vou-lhe chamar Z. Portanto, tenho aqui o ponto Z representado no desenho. Reparem que no ponto Z está ligada a perna da cadeira do terminal A. Tenho aqui este ponto, eu vou chamar o meu ponto K, que é este ponto K que eu tenho aqui, onde está ligado as 3 resistências que constituem o assento da cadeira, mais as 2 pernas. Posto isto, eu vou agora começar a simplificar o meu circuito. Tenho aqui 3 resistências, todas iguais. Como tal, o seu resultado será nada mais nada menos que R sobre 3. Aqui tenho mais 3 resistências em paralelo, todas iguais. Mais uma vez, R sobre 3. Aqui mais 3 resistências iguais e, portanto, mais uma vez, R sobre 3. E, por fim, tenho aqui a resistência do ponto B, que é R, portanto é só uma. Tenho aqui a resistência da outra perna e aqui ligada tenho a resistência R. Eu tenho aqui os meus pontos, portanto este é o meu ponto X, o meu ponto Y, o meu ponto Z e o meu ponto K. Reparem que eu agora posso continuar a fazer aqui uma série de simplificações que me irão ajudar a perceber melhor o meu problema. Tenho aqui o meu ponto A, uma resistência R, onde está ligada uma resistência, que neste caso estarão em série, será a soma do conjunto daquelas duas e, portanto, dará 2R sobre 3. Sendo este o meu ponto Z, portanto, este será o meu ponto X. O ponto Y já desapareceu porque foi a soma daquelas duas resistências anteriores. Tenho aqui um conjunto de resistências R sobre 3, que era o conjunto de resistências que constituíam o assento da cadeira. E aqui no ponto K tenho mais uma resistência R, onde está ligada a outra resistência. E, portanto, este seria o meu ponto K. Com este circuito assim, dizem-me que a resistência equivalente vista entre os pontos A e B é de 7 ohms. Se eu ligar entre os terminais de A e B uma fonte de tensão, a pergunta que se faz é por onde é que circula a corrente elétrica? A corrente elétrica vai sair da minha fonte de tensão,
e vai ter que voltar à minha fonte de tensão. Portanto, vai percorrer este percurso. Para este ramo e para este ramo, dado que a resistência não está ligada a lado nenhum, portanto está em circuito aberto, não há corrente nenhuma. Logo, estas resistências que estão aqui não fazem parte do cálculo da minha resistência equivalente. Então eu obtenho simplesmente que aquilo que faz parte da minha resistência equivalente entre os pontos A e B não é nada mais, nada menos do que isto que eu aqui tenho. Portanto, a minha resistência equivalente é só constituída por este conjunto de resistências, dado que todas as outras não estão em circuito fechado, portanto, não estão ligadas ao circuito onde eu quero ver e, portanto, são resistências em circuito aberto que não me entram para o cálculo da minha resistência equivalente. A resistência equivalente entre os pontos A e B fica então simplesmente dada por R mais R sobre 3 mais R, que não é mais que 7 terços de R. Como me é dito que a resistência equivalente é igual a 7 ohms, então basta igualar o valor que eu obtive em cima, de onde obtenho que o meu R é igual a 3 ohms. E tínhamos a nossa linha A resolvida. Na linha B, pediam-me para ligar uma fonte de força eletromotriz de 16 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Neste caso simples, como eu já sei que a resistência equivalente do circuito é 7 ohms, então não vale a pena. Eu sei que este R equivalente é igual a 7 ohms, onde vou ligar uma fonte com as características dadas, de onde obtenho o valor da intensidade da corrente debitada pela fonte, dada por E, R equivalente mais RI. E agora é só calcular as potências em jogo no circuito. Temos então que a potência total, dada por EI, a potência útil, dada por V vezes I, que já sabemos calcular, portanto que não é mais que E menos RI, a potência de perdas, dada por RI ao quadrado, e por fim, o respectivo rendimento, potência útil sobre a potência total, que dá 87,5%. Este problema é muito importante para perceber o conceito de resistências em circuito aberto. Nós costumamos, muitas vezes na gíria, falar que são resistências que estão penduradas no circuito, mas que não estão fechadas, portanto, numa malha, e que, portanto, não entram para o cálculo do valor da resistência equivalente. E mais uma aplicação do exemplo do cálculo das potências em jogo numa fonte de tensão real e o seu respectivo rendimento. Até à próxima. Por hoje é tudo.